Bom dia a todos, bom dia a todas. É sempre uma satisfação aprender, tocar ideias. Lembrando que o nosso NEAD ele é uma grande tábua redonda, todo mundo pode participar em igualdade de condições, fazer as perguntas, colocar as dúvidas, as ideias atinentes ao tema, ou correlatas ao tema. Então, é sempre importante, né? É sempre importante. Então, são todos bem-vindos, todas bem-vindas. E aqui temos... Aqui temos, então, hoje um tema importante, que tem consequências importantes, a partir de questões práticas. Dentro das nossas linhas de pesquisa, na questão desde conflitos de jurisdições, questões ligadas aos tribunais internacionais e questões de interpretação da norma, eles se fazem presentes, né, dentro das 4 linhas de pesquisa do grupo. Então, só lembrando, ainda estão abertas as inscrições para o mestrado e doutorado, que é sempre bom lembrar. Também convido-os para o dia 17, nós teremos aí as defesas dos TCCs, dia 17 agora de novembro. Também convido vocês. E passo a palavra à professora Amanda, mais uma vez agradecendo a sua delicadeza, sempre delicadeza, em partilhar conosco um tema que tem grandes desafios. Professora Amanda, a palavra é sua. Obrigada, professor Luiz. Bom dia aos presentes, né? A cada um dos que tirou um tempinho do seu sábado para vir conversar aqui com a gente sobre essa temática tão importante, né? Então, é uma alegria estar no NEAD mais uma vez, né? E hoje a gente vai tratar, então, sobre o caso da fábrica de fogos de Santo Antônio. E eu não posso começar sem antes agradecer imensamente a participação dos nossos acadêmicos aqui hoje, né? A verdade, a apresentação é deles, professor. Eu só fiz, assim, uma breve introdução e uma apresentação inicial. E me traz muita alegria saber que a gente hoje está com acadêmicos de 3 instituições diferentes, né? O que traz aí um exemplo do que é o nosso NEAD, né? Uma construção conjunta do conhecimento entre as instituições. Então, vai aqui o meu muito obrigado. Deixa eu ver se não aos nossos acadêmicos, né? O Benhur, que estuda na Unifatec, o Henrique, que também é da Unifatec, o Pedro, que é da Unisociesc, né? Foi meu aluno lá na época da UNC, em Rio Negrinho, e o Ravi, que estuda na Uninter, né? Também o curso de Direito da Uninter, aí, que tem os 2 pés dentro do NEAD, né? É aluno do professor Marcos, e que nos contribuiu, nos ajudou aí nessa pesquisa. Está saindo um artigo, só que eu fiz o caminho inverso, dessa vez eu fui mais esperta, fiz primeiro o sumário do artigo, para a gente repartir a apresentação, mas a gente, né, faço aqui uma parte para esclarecer que o Ravi hoje não estará presente na nossa exposição, porque ele está com a mãe hospitalizada. Então, nós vamos fazer aí um backup da sua participação, mas estará presente conosco no artigo, tá? Então, um agradecimento especial aí aos meninos pela parceria nesse tema. E antes da gente começar a entrar propriamente no caso da fábrica de fogos, inclusive, teremos um final de semana em que se utilizarão muitos fogos de artifício, né? Tem um grande jogo de futebol hoje, e amanhã mais uma final de campeonato, né? Essa a nível nacional. Então, aí um tema bem oportuno, já que nossos ouvidos ouvirão muitos fogos para todos os lados, hoje e amanhã. A nossa ideia, nosso ponto de partida nessa apresentação, que já traz como base aí as pesquisas para o nosso artigo, é que o trabalho ele é um
uma busca do sentido pela vida, né? Uma forma de desenvolvimento pessoal que proporciona, então, vida digna e saudável. A ideia de um trabalho decente, ele nos traz a possibilidade da construção de outros direitos humanos fundamentais, né? Então, um trabalho com dignidade, e daí dentro do conceito de trabalho decente OIT, ele traz uma ferramenta, ele traz uma ideia de ferramental a proporcionar outros direitos fundamentais, então, como saúde, boa condição de renda, educação e tantos outros, né? Uma alimentação adequada e por aí afora. A gente poderia ficar bastante tempo conversando sobre isso aqui. Quando a gente fala de direito do trabalho, direito internacional do trabalho, a gente precisa voltar um pouquinho antes, né? Eu sei que o nosso foco hoje aqui é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas a ideia de proteção do direito do trabalho internacional, ela vem muito anterior a isso, né? Quando do surgimento da OIT, lá em 1919, a ideia da paz social e principalmente da implementação de um trabalho decente, ela veio muito forte. Então, o próprio fenômeno da internacionalização da proteção dos direitos humanos, ele acompanha aí essa história do direito internacional do trabalho, né? Então, o direito do trabalho enquanto direito social, enquanto direito humano, ele sempre foi palco aí de grandes lutas, de grande construção de direitos. Então, se a gente fizer um retorno ainda maior até o período da Revolução Industrial, a gente vai ver toda essa construção do direito internacional do trabalho. Mas vamos avançar um pouquinho mais adiante, fazer um recorte que a gente utiliza aqui no trabalho, que é especificamente a partir da Segunda Guerra, que quando esse fenômeno da internacionalização dos direitos, ele veio com mais força, né? Então, aí com o surgimento, a fixação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E a adesão dos países signatários à declaração, a gente teve um aumento dessas bases protetivas ao cidadão trabalhador. Dentre eles, né, que está expresso lá no artigo 25 da nossa declaração, a necessidade de implementação de uma vida capaz de garantir saúde, bem-estar e alimentação. E quando a gente pensa que esse próprio cidadão, ele tem que ter a necessidade de manter saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, equitação, serviços sociais, enfim, tudo que traz o artigo 25 lá para nós, com base em que ele vai conseguir instrumentalizar esses direitos, né? Com base, então, no trabalho, né, na possibilidade de ter um trabalho digno, um trabalho decente, aí, utilizando o conceito da nossa OIT, né? Então, quando a gente passa por esse período de internacionalização do direito do trabalho, a gente não pode deixar de falar do conceito de trabalho decente, né? Que traz aí para nós uma série de requisitos que a OIT traz, a vedação ao trabalho infantil, vedação ao trabalho forçado, boas condições de trabalho, ambiente de trabalho salubre, preocupado com a saúde do trabalhador, a vedação dos trabalhos forçados e uma série de outras situações que deveriam ser elementos básicos para a saúde do trabalhador, para o bem-estar desse trabalhador. Então, esse é o nosso primeiro recorte aí, falando em direito internacional do trabalho. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a nossa querida OIT, né? Eu não posso vir no NEAD e não falar da OIT, que é a minha menina dos olhos, né? Que traz aí para nós esse conceito de trabalho decente que permeia todo nossa fala de hoje. Então, é muito importante que a gente faça esse diálogo entre os atores de direito internacional, né, a Corte, a OEA, a OIT, para que a gente consiga, então, entender a real dimensão do que foi esse caso e a gravidade do problema, né? Porque os meninos vão falar mais à frente o que exatamente aconteceu nessa fábrica de fogos, mas só na nossa primeira tela aqui a gente já pode dizer que houve uma violação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve uma violação ao conceito de trabalho decente da OIT, houve uma violação à consolidação das leis do trabalho e houve uma violação à nossa Constituição Federal, né? Então, a nossa Carta Magna aí que traz direitos sociais e a nossa consolidação das leis do trabalho, puxando, então, a sardinha aí um pouco para o pessoal do direito do trabalho nacional, né? Prevê essa condição de trabalho decente, né? E quando a gente fala trabalho decente, a gente não está nem entrando aqui em situações de pleno emprego e outras discussões que a OIT traz. Nós estamos falando só de salubridade mesmo, né? De dignidade humana desse trabalhador. Então, feito esse recorte inicial,
é importante a gente fazer uma digressão do que foi o trabalho escravo no Brasil, né? Quando a gente pensa, lá quando a gente estudava história, né? Como é que foi a ideia do trabalho escravo? O Brasil foi um dos últimos países a abolir o trabalho escravo, numa medida legislativa literalmente para inglês ver, né? Porque a ideia era justamente conseguir aprovação aí inglesa para algumas situações comerciais. E a luta do Brasil pelo fim da escravidão, luta que persiste até hoje, porque a gente ainda tem centenas de autuações por ano de trabalho análogo à escravidão, ela remonta lá, então, como primeiro marco legislativo, a gente cita a Lei do Ventre Livre, lá de 1871, que trazia uma condição de que os escravos nascidos a partir de então seriam considerados livres. É o que a grande maioria apresenta. Mas como que a gente consegue operacionalizar que essas crianças, filhos de escravos, nascidos nas fazendas, sejam livres? Quem vai cuidar dessas crianças? Como essas crianças vão se manter? Então, isso é uma situação que não é amplamente comentada e já traz aí o primeiro grande problema da Lei do Ventre Livre, né? Apesar de nascidos livres, eles permaneciam nas fazendas, nos engenhos, enfim, sob o cuidado das suas mães escravas, até que atingissem, então, idade suficiente para que pudessem se manter sozinhos. Estavam nas fazendas trabalhando, então não eram escravos, poderiam sair, mas e como é que essa criança vai sobreviver sozinha, né? Então, era aí uma lei bastante controversa. Na sequência, então, tivemos em 85 a Lei do Sexagenário, que liberava os escravos com idade acima, escravos idosos, né, com idade acima de 60. No período em que grande maioria da população sequer chegava nessa idade, né, muito menos a população, a mão de obra escrava, porque justamente tinha condições aí precaríssimas de trabalho, né. Então, conhecida aí como Lei Saraiva-Cotegipe, liberava os escravos que conseguiam sobreviver acima dos 60 anos. Escravos esses que passaram a vida nos engenhos, passaram a vida nas fazendas, não tinham outro tipo de instrução, não tinham outra habilidade para trabalho, né? E que acabavam permanecendo nas próprias fazendas, justamente por essa falta de opção em ter uma outra maneira de subsistência, né? Então, havia condição de liberdade, se você quiser, você pode ir, mas vai para onde, fazer o quê, viver do quê, comer o quê. E, por fim, a Lei Áurea, né, muito festejada, em 1888, que, então, acabou por abolir definitivamente, formalmente, a escravidão no Brasil, né? E daí a gente tem um outro problema, porque quando a gente tem essa liberação do trabalho escravo no Brasil, e daí, posteriormente, a criminalização desse trabalho escravo, não houve uma política pública correspondente de o que fazer com toda essa população, né? Então, a gente tem um problema histórico que remonta lá a 1888, que até hoje a gente não conseguiu resolver. Então, a gente não consegue ter um direito humano efetivo, eficaz, eu sei que são palavras um pouco complicadas quando a gente fala de direito, né? Sem ter uma política pública correspondente para implementar esses direitos. Então, o que fazer com essa liberdade, né? A mão de obra foi substituída pela questão migratória, que já foi também abordada em outras reuniões aqui do nosso grupo de pesquisa, mas essa parcela da população, que até então só tinha essa formação de trabalho com a terra, e teve que sair das fazendas, ocupou as cidades, e, enfim, a gente teve uma total falta de política pública para atender essa população, o que nos traz reflexos bastante graves, e até hoje a gente não teve uma política de reparação eficaz aí nesse sentido, né? Então, quando a gente pensa que o trabalho escravo no Brasil ele foi oficialmente abolido lá em 1888, não nos parece crível que ainda hoje a gente precise ter dentro do Código Penal um tipo penal específico que criminalize situações de trabalho análogo à escravidão. A gente já não usa mais o termo trabalho escravo, utiliza o termo trabalho análogo à escravidão. E hoje a gente tem tipificação penal para isso. E se a gente tem tipificação penal para isso, é porque isso continua existindo, né? O Ministério do Trabalho e Emprego tem, inclusive, lista, né, conhecida popularmente como lista suja dos empregadores que utilizam mão de obra
análoga à escravidão. Houve até uma discussão judicial bem intensa, alguns anos atrás, sobre a divulgação dessa lista, que chegou a ser desvinculada do site do Ministério por ordem judicial e depois voltou a ser divulgada. Então, vejam, nós temos hoje no Brasil um índice elevado de autuações do Ministério Público do Trabalho de situações de precariedade nas condições de trabalho. E daí, quando eu falo precariedade nas condições de trabalho, eu não estou falando simplesmente, o que já não seria tão simples assim, né, de desrespeito à CLT, de desrespeito às normas trabalhistas, mas de desrespeito à dignidade desses trabalhadores. Então, são trabalhadores que não podem sair desse ambiente de trabalho, muitas vezes que são levados, né, pelo angariador desses trabalhadores para locais ermos, são migrantes que quando chegam às fábricas têm seus documentos retidos, né? São trabalhadores que acabam dormindo e se alimentando no local e com isso acabam criando uma escravidão por dívida, né? Uma dívida com esse empregador. Então nós temos, obviamente, uma modificação desse conceito de trabalho escravo, mas ainda centenas de autuações por ano. O Ministério Público do Trabalho tem feito aí uma atuação bastante intensa nesse sentido, inclusive diversas autuações aqui no estado do Paraná, mas essa conversa específica do Paraná fica para um outro dia, porque hoje o nosso caso ele é um pouco mais ao norte, mais para cima. Então, após essa nossa questão introdutória aqui, eu trouxe essa imagem aqui do Jornal da Gazeta do dia 3 de maio, né? Então, da promulgação da Lei Áurea. Nós ainda vivemos reflexos da normalização, da precarização do trabalho no Brasil. E o que aconteceu no nosso caso em concreto da fábrica de fogos de Santo Antônio é especificamente um reflexo disso, da ausência de política pública para ter um trabalho decente, aplicável e viável para o nosso sistema. Bom, avançando um pouquinho, entrando aqui na parte do nosso amigo Ravi, né, que não vai estar conosco hoje pela manhã, mas está participando do nosso artigo, coube a ele tratar um pouquinho sobre o sistema de proteção de direitos humanos no âmbito da OEA. Então, o nosso sistema de proteção internacional de direitos humanos a que o Brasil se vincula, ele teve origem lá na Conferência de Bogotá, em 1948, com a Declaração Americana dos Direitos do Homem e a Carta da OEA, né, Carta da Organização aí dos Estados Americanos. Foi dentro da nossa jurisdição aqui a primeira estrutura internacional que visava buscar alguma tutela de salvaguarda desses direitos humanos. Lá em 1960, quando foi criada, então, a Comissão Internacional dos Direitos Humanos, que é o órgão central aí do Sistema Interamericano de DH, responsável pela criação dos estatutos, protocolos, enfim, nós tivemos, então, a positivação, a instrumentalização desse sistema, né? Então, formado pela nossa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá datada de 1953, implementada efetivamente em 60, tida como uma entidade autônoma da OEA, que visa estimular aí a consciência sobre os direitos humanos, salvaguardar o cumprimento dos direitos e apreciar denúncias de violações, que é onde a gente efetivamente vai adentrar nessa nossa apresentação de hoje, tá? O Brasil, desde 1992, é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e nesse ato ele reconhece a competência da comissão para análise de questões de direitos humanos aí dentro do território nacional, né? O que pode ser levado, então, à comissão, né? Violações de direitos humanos dentro dos países signatários, são aceitas petições em qualquer dos idiomas oficiais, tá? Um grande, vamos dizer assim, facilitador desse acesso à comissão é essa possibilidade postulatória, em que grupos de entidades não governamentais, ONGs e, enfim, todo o terceiro setor, há uma maior acessibilidade a esse sistema de peticionamento que acaba facilitando aí o processo de denúncia. Claro que não é um processo fácil, tem alguns requisitos formais que a gente já vai ver na sequência, tá? E
dando início aqui, dando continuidade aqui à nossa conversa sobre o sistema da OEA, temos o segundo órgão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada, então, em 1979, trata-se de um órgão jurisdicional dentro da OEA, né, do sistema regional, e teve também aí a adesão do Brasil, né, o que traz, lá em 1998, então nós tivemos aí um delay de 10 anos para essa internalização da jurisdição da Corte, né, que implica dizer que o Brasil aceita, então, as decisões da Corte para análise das suas controvérsias, para análise das suas violações de direitos humanos. E, possivelmente, quando o Brasil aderiu à Corte, e a Comissão e a Corte, né, enfim, ao Pacto como um modo geral, a gente não imaginava, com certeza não esperava que tivéssemos, que o Brasil figurasse tanto internacionalmente como país violador de direitos humanos, né? Então, infelizmente, nós temos casos graves, né, que alguns, diversos deles já tratados aqui no NEAD, né, o Gomes Bund, a Maria da Penha, a Fazenda Brasil Verde, né, e que nos trazem, aí, enquanto brasileiros, uma certa vergonha internacional, né, porque nos demonstra a incapacidade do Brasil organizar internamente seu sistema de proteção de direitos humanos, traz um problema ainda maior, porque em grande maioria desses casos, isso demonstrou internacionalmente que o sistema de justiça do Brasil ele não é eficaz, porque praticamente em todos os casos há uma desídia do Estado brasileiro dentro da apuração interna desses fatos, né? Então, seria aí uma segunda vergonha internacional, não só em salvaguardar o direito material em questão, como no caso da Maria da Penha, a integridade da mulher, no caso da Fazenda Brasil Verde, direitos dos trabalhadores, enfim, a saúde mental dentro das agências de internamento, mas também de ter instituições eficazes dentro do Estado brasileiro, no sentido de não conseguir investigar, não conseguir condenações efetivas ou medidas restaurativas, já no âmbito do judiciário, porque em todos esses casos em que o Brasil foi acionado no sistema interamericano, houve aí um déficit de atuação do Estado brasileiro, né? Então, o que é bastante grave também. Tendo feito essa introdução não tão breve, vejo que já estamos com o horário um pouco avançado, eu já vou passar a palavra para o Pedro, que vai contar um pouquinho para nós, então, o que aconteceu, afinal de contas, o que aconteceu lá nessa fábrica de fogos em Santo Antônio, Pedro? Conta para nós. Seja bem-vindo, Pedro, que já é integrante oficial do NEAD aí, né? Já participa com a gente, já apresentou aqui com a gente, né? Então, mais uma vez, uma alegria ter você aqui com a gente, Pedro. Conta para nós o que aconteceu lá na fábrica. Bom dia, me ouvem? Muito obrigado, então, pela introdução e pela oportunidade aqui de apresentar. E então, como a Amanda falou, eu vou falar um pouquinho sobre o caso, né, e como que aconteceu ali na fábrica de fogos de artifício que gerou esse processo na Corte Internacional. Pode passar o slide. Então, o caso aconteceu em 11 de dezembro de 1998. Uma explosão na fábrica de fogos de artifício e matou 60 pessoas e deixou só 6 vivas e feridos, claro. Entre os falecidos eram 40 mulheres, 19 meninas e um menino. E entre os que saíram com vida eram 3 mulheres, 2 meninos e uma menina. Então, tinham 23 crianças no ambiente e 20 morreram. E teve até um caso curioso de uma recém-nascida que nasceu de forma prematura em razão do grave estado de saúde da mãe grávida. Então, a mãe que estava grávida e trabalhando se feriu gravemente e conseguiu e acabou dando luz à sua filha prematuramente. Eu não sei se a criança viveu ou não. E teve outras 4 mulheres grávidas que também faleceram. E mesmo as pessoas que ficaram vivas acabaram apresentando queimaduras graves e mutilações, até perderam membros. Então foi algo assim, uma tragédia extremamente grave, né?
E como se não fosse suficiente, as pessoas que sobreviveram tiveram que se deslocar 187 quilômetros até Salvador, né? Lembrando que o caso aconteceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, né? E lá em Salvador, porque era o único lugar, o lugar mais próximo que havia tratamento. E mesmo assim, o tratamento não foi o ideal. Então, ainda as sequelas que já iriam ser ruins acabaram piorando, chegando algumas pessoas a ter 70% do corpo com queimaduras. E alguns nem tiveram atendimento, porque o lugar não tinha a estrutura adequada. Sobre as vítimas, a maioria eram mulheres afrodescendentes, de baixo nível de escolaridade e pobres, contratadas informalmente e não tinham outras oportunidades além da fábrica. É interessante que a maioria da população da cidade eram descendentes de escravos. Então, já vinha de uma cultura, uma história, né, daquela localidade, de condições precárias de trabalho, né? E os salários, claro, eram muito baixos, não tinham EPI, não tinha treinamento, não tinha capacitação. E eles não conseguiam, como eu falei, outras oportunidades em outros lugares. Um pouco pela falta de alfabetização, que tirava tirava toda a oportunidade de trabalhar no comércio, e pelo racismo, que tirava muitas vezes elas de uma indústria que contratasse mais formalmente, né? E ainda considerando que essa cidade, ela era a segunda maior produtora de fogos de artifício do Brasil, à época. E ainda é hoje uma das maiores produtoras. Então, e a maioria delas tinha essa política de trabalho informal, né? As jornadas de trabalho também eram extremamente abusivas, e trabalho infantil era muito frequente, com as crianças laborando desde os 6 anos. Pode passar o slide. E aqui tem uma foto da explosão. Depois da explosão, uma foto muito triste. E as jornadas chegavam a somar 11 horas e meia, das 6 horas da manhã até as 5 e meia da tarde, né? Além do deslocamento, né, que eles tinham que fazer. E sem qualquer descanso semanal. E as crianças trabalhavam 6 horas no período letivo, e o máximo que pudessem nas férias também. Às vezes, desde 6 anos, tinham mesma jornada de trabalho, das 6 da manhã até as 5 e meia da tarde. E mesmo após a explosão, como hoje já vai ver aqui mais para frente, que o registro da empresa foi cassado, em 2007, há uma decisão judicial, não, em 2001, há uma decisão judicial contra a empresa, em outro caso, ou seja, continuou, essas mesmas condições continuaram, e houve uma reportagem revelando essa mesma empresa com as mesmas condições em 2007, 9 anos depois do que aconteceu. Então, totalmente um absurdo, né? Agora voltando a falar um pouco sobre alguns dados que eu achei interessante sobre o ambiente ali que deu origem a essas condições e posteriormente a explosão, é que grande parte da população eram descendentes escravos, como eu já falei. 42% das pessoas possuíam uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo, e 16% apenas um quarto do salário mínimo. E então, é claro, as pessoas trabalhavam e ganhavam a vida como podiam. E além do não ter os EPIs, não tinha locais nem de descanso e alimentação, né? E é claro, não recebiam nenhum adicional de periculosidade, de insalubridade, nada do tipo. Pode passar. Apesar disso, o estabelecimento tinha autorização do Ministério do Exército, que era como era chamado o Exército antes de ser submetido ao Ministério da Defesa, como é hoje, né? E do município, além de certificado de registro. Mas nunca houve uma fiscalização. Em 1999, um ano depois do acidente, o registro foi cancelado definitivamente, mas como eu falei,
as atividades continuaram. No ano seguinte, a Polícia Civil concluiu que a explosão foi causada por armazenamento inadequado e ausência de capacitação de quem manuseava os materiais. E depois de 6 meses, o certificado foi cassado. Agora, falando um pouco sobre os processos que foram iniciados, né, porque eu acho que isso foi o principal, que deu origem ao processo na corte. Afinal, as pessoas só recorrem à Corte Internacional quando as instâncias judiciais nacionais não são suficientes para reparar o dano, né? Que aqui, como a gente vai ver, foi o caso. O processo penal, a denúncia foi apresentada em 1999, acusando o dono da empresa, Mário Froes Prazeres Bastos, seu pai, Oswaldo Prazeres Bastos, também tinha lugar na administração da empresa, apesar de que o dono formalmente era seu filho, e 6 pessoas que exerciam funções administrativas, e a acusação foi de homicídio doloso e tentativa de homicídio. 5 anos depois, em 9 de novembro de 2004, o juiz da Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus decidiu que o crime deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri. Demorou 5 anos para isso acontecer, até 5 anos só para pronunciar, não é nem para julgar, né? Só para vir a decisão de pronúncia. E após 3 anos de tramitação, em 2007, o Ministério Público solicitou ao Tribunal de Justiça para transferir o caso para Salvador, dada a influência econômica e política dos acusados, e o pedido foi acolhido. E o júri foi acontecer só mais 3 anos depois, em 2010, com a condenação do dono da empresa, do seu pai, e de 3 outros acusados. E a absolvição de mais dos outros 3, né? Houve recurso, claro, e foi rejeitado em 2012, 2 anos depois. Aí fizeram recursos extraordinários e especiais ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. Os recursos no STF só foram julgados entre 2017, teve vários recursos, né? Em 2017 e 2019. Então, entre 5 e 7 anos depois. Em 2019, os condenados impetraram habeas corpus no Tribunal de Justiça. E foi reconhecida a extinção da pena do pai, do dono da empresa, pela prescrição. Imagino que pelaquela regra que, a partir dos 70 anos, a prescrição ela tem um prazo diferenciado, né? Já no Superior Tribunal de Justiça, o que aconteceu foi que eles pediram a anulação da apelação, né, da decisão da apelação na segunda instância, alegando que os advogados, os acusados, não haviam sido convocados para a sessão do julgamento. Então, houve o contraditório foi prejudicado, né, teria sido prejudicado. Os recursos foram providos. Determinou-se ao tribunal um novo julgamento das apelações. Mas isso não aconteceu ainda. Eu não consegui achar notícias até agora, em outubro de 2022. Mas quando o processo foi julgado, que foi em 2020, na CIDH, não havia ainda qualquer julgamento. Então, a apelação ainda estava pendente. Isso 22 anos depois do ocorrido. Então, no processo penal, apesar de ter essa condenação, tal, ainda não tinha havido resposta, né? 22 anos, né? Não tinha havido resposta. Um chegou a prescrever, que foi do pai do dono da empresa. No âmbito civil, 2 processos foram iniciados. Desculpa. Um contra a União, o mesmo processo era contra a União, contra o Estado da Bahia, contra o município de Santo Antônio e contra a empresa. E um outro processo que era contra o Oswaldo, que era o pai do dono da empresa, a Maria Julieta Froes Bastos, que é a esposa do dono, e o Mário Froes Bastos, o dono da empresa. O primeiro processo teve início em 2002. E no mesmo ano foi acolhida uma tutela antecipada referente aos menores de 18 anos. Porque a demora do processo iria desfavorecer essas pessoas que iriam atingir a maioridade sem ver uma resolução, né? E apenas 39 das 44 pessoas que perderam os pais foram beneficiadas por essa decisão.
mas só que era consistente uma pensão mensal de um salário mínimo. E só 16 receberam o pagamento, porque a maioria já tinha atingido a maioridade no decurso desse pagamento, né? E os familiares nada receberam. Aí teve um desmembramento do processo devido ao grande número de litisconsortes passivos, né, de réus, e acabou gerando 14 processos distintos. Então, imagina o trabalho, né, que dá para resolver tudo isso, né? As decisões de primeira instância demoraram entre 8 e 9 anos para serem julgados, foram julgados entre 2010 e 2011. Tiveram recursos negados entre 2013 e 2017, embargos de declaração decididos entre 2015 e 2018, e tiveram recursos especiais de 12 dos 14 processos. Desses recursos, 10 estavam pendentes até o momento da análise da CDH, e 2 tiveram decisões entre 2017 e 2018. Porém, a Corte não havia sido informada sobre o pagamento de reparações por parte do Estado, além dos pagamentos relativos à tutela provisória. Então, o Estado não informou essas coisas. Sobre o pagamento das pessoas, né, a gente já vai falar como isso se deu. No mesmo ano da explosão, outro processo foi que o MP da Bahia ajuizou a ação cautelar para solicitar o bloqueio dos bens acusados, para garantir a reparação dos danos. Houve um acordo só em 2013, e esse acordo não foi cumprido. Então, foi aplicada a multa, e em 2017, eles verificaram que o pagamento nesse processo, lembrando que esse processo que eu estou falando agora não é do Estado, é o processo contra as pessoas que foram responsáveis pela explosão, né? No caso, o dono, a mulher dele e o pai dele. Então, houve esse acordo de 2013 com eles não pagaram. Em 2017, foi verificado que eles pagaram uma parte só do acordo. Em 2019, houve novo acordo para pagar as dívidas restantes, que até o momento da CIDH não foi julgado. E esse teve um pagamento posterior, eu já vou falar sobre isso, porque isso envolve também os processos trabalhistas, que é o que eu vou falar agora. Que eles foram impetrados, né, ajuizados, melhor dizendo, entre 2001 e 2000. E foram ajuizadas 76 reclamações perante a Justiça do Trabalho, 30 foram arquivadas definitivamente, 46 foram declarados improcedentes em primeira instância. A maioria, quase todos os desfavorecidos pela decisão, tiveram a sua demanda tornada procedente na segunda instância. Então, tiveram novos pronunciamentos. Então, tiveram várias vitórias a esses trabalhadores no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. As novas decisões reconheceram vínculos empregatícios e declararam parcialmente procedentes 18 das demandas apresentadas, e uma totalmente procedente. Por não serem encontrados bens do condenado, 6 processos permaneceram em arquivo provisório por vários anos. Em 2018, foi embargado um bem de Oswaldo Prazeres Bastos, o pai do dono da empresa, de valor suficiente para indenizar as vítimas, cujas ações estavam ativas, mas o pagamento ainda não tinha sido realizado. Então, como o pagamento ali dos processos civis e trabalhistas não tinha sido realizado até a data da corte, após a condenação, aí houve uma movimentação do Ministério Público e do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal de Justiça, dos juízes, e em 2021, um ano depois, né, da condenação, o sigilo bancário e fiscal dos réus foi quebrado e foram encontrados diversos bens, né, e gerou o pagamento das indenizações, tanto trabalhistas quanto civis. Então, após a condenação, pelo que eu encontrei nas notícias e na imprensa, todos os pagamentos haviam sido feitos. Mas isso em 2021, ou seja, 23 anos depois do acidente. E só por causa da condenação da CIDH. Lembrando que cada decisão demorava entre 3 e 4 anos para ser feita. Tanto a parte penal quanto a parte civil e trabalhista, né? Aqui demorou só um ano, né? Nem um ano depois da condenação. Então houve um resultado
pela condenação da corte, né? A gente às vezes costuma falar que não tem resultado, e muitas vezes realmente não tem, né? Mas nesse caso é um caso que gerou uma movimentação que conseguiu fazer satisfeita as demandas ali dos trabalhadores e dos atingidos, né? Mesmo que muitos já tinham morrido depois de todo esse tempo, muitos, enfim, já tiveram outras oportunidades, outras coisas, mas, enfim, houve a reparação mesmo que muito mais tarde do que seria justo, né? Uma E pergunta da Corte, a decisão contra o Estado, mas é o Estado, a União, ou foi solidariamente colocado também o município e o Estado, não o caso da Bahia? a nação civil que teve contra o Estado foi em solidariedade à União, Estado e município. Porque havia essa coisa do registro, né? Porque o registro foi concedido tanto pelo órgão estadual, quanto pelo órgão federal, quanto pelo órgão municipal. Então, houve essa solidariedade dos três órgãos. E, para concluir a minha parte, teve um processo administrativo, em 1998, iniciado pela 6ª Região Militar do Exército, que gerou o confisco e a destruição de produtos irregulares da fábrica. Em 1999, determinou-se o funcionamento definitivo do registro da empresa, no âmbito desse processo administrativo. E acredito que da minha parte foi isso. Eu passo para a próxima pessoa, que acho que vai falar sobre a decisão em si da corte. Muito obrigado. Maravilha, obrigada, Pedro, obrigada, professor, pela pergunta bastante pertinente, inclusive. E é chocante, né, a gente verificar que nas 3 esferas do direito interno, seja no civil, seja no trabalhista, seja no criminal, uma atuação efetiva do judiciário brasileiro, ela só ocorreu após a condenação internacional, né? Então, até que o sistema interamericano fosse instado a se manifestar, a gente não tinha tido uma efetividade do Poder Judiciário, né? Então, aí, processos em 2020, quando o caso foi levado à CIDH, em que a situação penal ainda não tinha sido resolvida, né? Então, o que nos comprova aí que, efetivamente, um dos pontos bastante precários da situação, que, vamos dizer assim, faz o Brasil passar mais vergonha ainda dentro do sistema, é a ineficiência do judiciário interno em resolver essas questões, né? Então, agradeço aí a participação do Pedro, eu vou passar a palavra para o Henrique, que é acadêmico de Direito da FATEC, né, que conheceu a NIAD aí por livre e espontânea pressão no dia do nosso evento da BDI, lá na UFPR, né, muito obrigada aí pelo auxílio no credenciamento, e se interessou, então, pela pesquisa acadêmica. Muito obrigada, Henrique, pela tua participação, a palavra é tua. Então, primeiramente, obrigado, né, doutora, pela oportunidade, pelo Dr. Winter também. Muito obrigado por esse privilégio, né, de estar apresentando aqui no NEAD. De fato, caí de paraquedas na organização do evento, do UFPR, mas é um aprendizado e espero que aqui seja também um grande aprendizado, né, enfrentar esse desafio. Pretendo aí esforçar ao máximo para conseguir apresentar uma boa pesquisa para todos que estão assistindo. Inclusive, quero agradecê-los também. Então, de fato, essa demora injustificada foi um dos grandes pontos que pautou, inclusive, a decisão, e tanto a recepção pela comissão quanto a tramitação na corte. Doutora, eu vou te pedir... a doutora já está compartilhando ali o slide, que eu não estou conseguindo acessar daqui. Então... Eu estou compartilhando, estamos vendo. Tá bom. Ok. Então, ali a tramitação começa perante a comissão. O nosso colega comentou dos processos internos no Brasil, e muitos deles aconteceram em paralelo com o ajuizamento perante a comissão, né, a remessa, da verdade, da petição perante a comissão.
que aconteceu em 2001. Falando da tramitação de modo mais breve perante a comissão, foi remetida, então, essa petição que estava ali representando as vítimas. Quem estava representando as vítimas, nesse caso, era alguns movimentos da sociedade civil, como a Justiça Global, o Movimento 11 de Dezembro, que inclusive contava aí com as vítimas sobreviventes e também os familiares das vítimas, a Comissão de Direitos Humanos da OAB da Subseção de Salvador, o Fórum de Direitos Humanos Santo Antônio de Jesus, e ali alguns representantes, né, o Ailton José dos Santos e o Loixica Pereira, Nelson Portela Pellegrino. Então, esses foram os representantes que ingressaram ali com a petição inicial. Falando ali de forma comparado ao ano, né? Então, foi ingressado em 2001. Após isso, após vários trâmites, aconteceu a audiência pública, a convocação, e aconteceu a audiência pública perante a comissão em 2006. Nessa audiência pública, ela é bem importante porque foram ouvidas várias pessoas ali, né? E aconteceu também o reconhecimento da responsabilidade do Estado, que antes, no começo, não havia acontecido, mas aí, nessa oportunidade, parece que o representante, nessa ocasião ali do Estado, ele acabou reconhecendo a responsabilidade do Estado, porque deixou de objetar a admissibilidade da petição inicial. Ou seja, ele expressamente deixou de objetar as questões de admissibilidade, falou que não se pronunciaria sobre isso. Foi proposta, então, a iniciativa de solução amistosa, que se iniciou no dia 20 de outubro. A audiência ocorreu no dia 19 e a solução amistosa iniciou no dia seguinte. Porém, ela foi suspensa em 2010. Deixa eu me localizar aqui. Em 2010, em 18 de outubro de 2010, a parte peticionante ela solicitou à comissão que suspendesse esse procedimento de solução amistosa e exigiu da comissão que emitisse o relatório de admissibilidade e mérito, o que, na verdade, sabe-se que acontece em duas fases. Geralmente é o de admissibilidade primeiro e o de mérito depois. Nesse caso, a comissão optou por proferir o relatório de admissibilidade e mérito em conjunto. Em 2010, então. Em 2018 também, a comissão notificou o Estado para informar sobre o cumprimento das recomendações que ela fez nesse relatório e concedeu o prazo de 2 meses para que o Estado apresentasse. Ele não apresentou, ficou inerte, portanto, e então é que em 2018, em setembro, a comissão optou por submeter o caso à corte. E também ali fazer algumas, com as recomendações, inclusive, e algumas solicitações à corte. Então, através do relatório, que caso alguém queira dar uma olhada ao relatório número 25 de 2018, de admissibilidade e mérito da comissão. É importante, eu acho que é um ponto importante, um detalhe importante, que a comissão ela justificou, inclusive, a submissão à corte, claro, pela necessidade de obtenção da justiça, nesse caso que aconteceu, né, um caso desastroso, que por si só já mostra ali várias violações, assim, mas sem o trâmite do processo, mas ela também submeteu o caso à corte, e é uma característica da comissão de incorporar a jurisprudência da corte, porque ela se aplica também aos outros Estados-membros. Então, pela grande repercussão e pelo caso ser um caso impactante ali, para incorporar a jurisprudência da corte. Então, ali, passando, depois a apresentação da comissão à corte, em 2018, a gente vai passar ali, por favor, doutora, para a tramitação do processo perante a corte. A tramitação perante a corte, como se vê aí, conta com mais fases, mais processos.
porém, foi muito mais célere do que a comissão, porque a gente vê que a petição entrou em 2001 na comissão, e na verdade a comissão só apareceu em 2010, terminando ali com a submissão em 2018. Então foram ali muito tempo de tramitação perante a comissão até ela, inclusive, apreciar o caso de fato. E perante a corte ela começou em 2018, porém terminou em 2020, com o final da deliberação do caso. Então começa ali o processo na corte com a notificação do Estado e aos representantes em 2018. Após o escrito de solicitações, argumentos e provas, o EPAP, pelos representantes, já em 2019, foi em 8 de janeiro de 2019. Então, depois vem o escrito de contestação pelo Estado e as observações, junto com o escrito de contestação, aliás, vem as exceções preliminares apresentadas pelo Estado, que vai ser objeto de estudo e da fala logo mais. Observações sobre as exceções preliminares. Aliás, o Estado apresentou 3 exceções preliminares, então teve as observações sobre as exceções por parte dos representantes e por parte da comissão. Foi designada nova audiência pública em 2019. Ela aconteceu pela resolução de 27 de novembro de 2019. Essa também foi uma audiência que contou com um fato importante, onde foi resolvido um dos pontos que foi apresentado como exceção preliminar, mas aí não foi objeto da sentença, justamente porque foi resolvido nessa audiência. Logo mais à frente eu vou voltar a falar dela. Ao longo do procedimento, 7 solicitações de amigos da corte, aliás, foram recebidas pela corte e avaliadas por ela. Teve ali as alegações e observações finais escritas em 2020, e o Estado apresentou algumas objeções aos escritos do amici curiae. Aliás, ele apresentou objeções sobre 5 desses escritos, mas a corte entendeu que não foi tido no momento oportuno, então ela desconsiderou essa objeção. Teve quase por fim, ali finalizando a tramitação, as observações das partes da comissão, as observações finais, e, por último, a deliberação do caso. A respeito das observações finais, foi em 20 de maio, já, e a deliberação ocorreu em 2020. Deliberação sobre a sentença, depois de proferida, em 13, 14 e 15 de julho do mesmo ano, ou seja, de 2020. Então, passando ali para verificar como que foi as exceções preliminares apresentadas pelo Estado. Ali tem 5 tópicos, mas dessas foram 3 as exceções preliminares de fato apresentadas pelo Estado, que foram relevantes para o processo para tramitação perante a corte. Sobre a primeira exceção preliminar do Estado, sobre a inadmissibilidade da representação do caso, ele, na verdade, apresentou essa exceção para desconstituir a admissibilidade, porque a comissão faz essa apreciação, mas a corte também volta a fazê-lo. E ele alegou, o Estado, a violação do artigo 51 da Convenção, ou seja, em virtude da comissão justamente ter publicado o relatório de admissibilidade e mérito, o Estado alegou que a corte não poderia ter o processo submetido a ela.
de relatório por parte da comissão é entendido como um relatório definitivo, dado o prazo para o Estado cumprir, e aí não poderia ser submetido à Corte. Nesse caso, a Corte ela entendeu que o Estado não demonstrou que a publicação foi feita de uma forma diferente do disposto na Convenção de fato, e, nesse ponto, a comissão acrescenta que a publicação após a apresentação da Corte não infringe norma alguma. Então, dessa exceção preliminar, a Corte, não conheceu. Outra exceção preliminar foi a incompetência em razão da matéria, pela Corte ter apreciado as violações em relação ao direito ao trabalho, na qual o Estado alega que não faz parte da competência da Corte. O que a Corte falou sobre a respeito disso, dessa exceção preliminar, foi, na verdade, em virtude de outras decisões da própria Corte que ela rememorou, em que um ponto muito central dessa sentença é justamente que ela pode sim apreciar essa violação ao direito do trabalho, que compõe o DESCA, né? Ou seja, ali os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, inclusive ali do artigo 26, que foi justamente onde o Estado alegou essa exceção preliminar, dizendo que a Corte não poderia ter apreciado. Nesse caso, a Corte fundamentou que ela tem competência, inclusive nas outras decisões, porque ali está previsto, ali ela faz essa construção com base no artigo 1.1 da Convenção, conferindo ao tema as obrigações de respeito e garantia. Então, todas as análises que ela faz em relação a essas violações é em função da obrigação do Estado de respeito e garantia, que é um ponto muito importante, porque o Estado talvez diretamente não tenha violado, como foi os proprietários, né, que fizeram as importantes violações, no caso da explosão de fogos da fábrica, seja em relação às violações do direito ao trabalho ou as demais violações ali, mas o Estado ele foi levado à jurisdição da Corte porque ele também deixou de justamente garantir, de conferir esse direito de obrigação e respeito e garantia. Então, ele não só tem que não violar os direitos, como ele também tem esse dever de garantir respeito, de garantir que terceiros não violem esses direitos. Henrique, veja que questão interessante nessa tua descrição. Ela tem a ação do Estado. A ação do Estado ela em termos de processo. Então, ela vai tentar, na questão a latere, sempre, não no mérito em si, mas na forma. As alegações são sempre voltadas nesse sentido. A questão processual, esse é o grande problema da questão processual, mas na decisão da Corte, ela trabalha com uma questão de regra de conexão. Então, ela também trabalha com a questão do direito ao só privado. Qual a função do Estado? A função do Estado, o Estado tem o dever. Então, veja como a tua descrição ela vai abarcar a questão do processo, propriamente dito, a forma do direito, do processo civil nosso, a ação do Estado em protelar determinadas questões, ou fugir do mérito, usando algo que é a prática comum e equivocada, mas comum, e de tentar sair não na questão principal, mas nas questões secundárias. E a firme ação da Corte, colocando, não, o Estado tem o dever. Mas o Brasil é gigantesco. Pois é, o problema do Brasil é que seja gigantesco, mas o Estado tem o dever de fazer essa fiscalização. Então, é muito interessante, se nós olharmos em termos como estudantes de direito, as várias áreas do direito que acabam sendo unidas nessa questão, desde a questão penal, a questão administrativa, a questão civil, questão processual, questão de direito ao seu privado. Então, ela é extremamente rica.
Então, por isso, chama bem atenção nesse aspecto. Por favor, continue, Henrique. Muito obrigado pela contribuição. É isso mesmo. Assim, além disso, na verdade, lembro também de questões assim aprendidas em sala de aula em relação aos direitos humanos, na questão de doutrina, quando se fala lá em direito de pretensão, em direito de liberdade, ou seja, que é justamente esse fator de ter as classes de direitos, as classes de deveres que o Estado tem que, ou seja, de direitos humanos, que são vistas de várias perspectivas diferentes, ou seja, o de não violar, mas também o de proteger esses direitos de forma que outros não venham a violá-los. É claro também que isso vai acontecer, como a própria Corte menciona, durante a decisão a construção da sentença, que isso vai ser olhado no caso concreto, como ocorre em muitas questões. Ou seja, não é todas as violações que o Estado vai ter ali o dever de responder, caso um terceiro viole. É mais na questão do caso concreto mesmo ser avaliado pela Corte ali. Então, a exceção de incompetência em razão da matéria com relação à violação do direito do trabalho, em que o Estado alega que a Corte não teria a competência ali para apreciar essa violação do direito ao trabalho, que inclui-se ali na questão do artigo 26 da Convenção, ela usa essa fundamentação de que está ligado justamente ao 1.1, que confere ao Estado a obrigação, ao dever as obrigações de respeito e garantia, que ali nas violações a gente vai ver que as violações todas que o Estado sentenciou está ligado a esse artigo. Avançando aqui, além disso, ele considerou que essa exceção não foi apreciada pela sentença, porque também faria parte ali examinada no mérito. A outra exceção preliminar muito importante é a falta de esgotamento dos recursos internos, que ali o Estado apresentou essa exceção, dizendo justamente como começou a fala ali do Pedro também e da doutora Amanda, muito pautada nisso, de que o Estado teve ali tramitações, mas também tem a questão da análise de que se essas tramitações foram efetivas no plano interno ou não, se chegaram ao resultado ou não. Então, o Estado ele apresentou essa exceção de falta de esgotamento dos recursos internos, mas aí é muito interessante esse ponto, a questão, a Corte, como ela apreciou isso. Ela diz que o Estado apresentou a exceção de falta de esgotamento oportunamente. Em 2005, lá, quando alegou no escrito de contestações essa exceção, mas, posteriormente a isso, a Corte afirma que o Estado renunciou essa até prerrogativa dele, né, de defesa, uma prerrogativa de defesa de poder dizer, olha, nós não esgotamos os nossos recursos internos, então exijo, né, que a gente possa fazer isso de forma adequada antes de ser remetido aí à jurisdição da Corte. Mas nesse caso, na audiência que aconteceu perante a comissão lá em 2006, quando eu disse que a sentença fala que o Estado ele expressamente deixou de objetar a admissibilidade do recurso, então a Corte diz assim, olha, em razão do princípio do Stoppel, que diz que quando o Estado ele adota uma postura, ele não pode vir ali adotar uma postura diferente, contraditória. A gente tem isso também no nosso âmbito interno ali, não vou lembrar o termo agora, mas no processo civil, no direito civil, ali uma coisa semelhante. Então... do direito acesso ao público. A alegação do Stoppel, você teve a oportunidade de fazer essa defesa e não o fez, então perdeu o tempo. Então é interessante também isto. Sim. E tem outro detalhe importante. Aí o Estado ele disse que, na verdade, essa declaração se aplicava à solução amistosa, que também foi ali perto da audiência pública, né, perante a comissão, mas a Corte entendeu que, na verdade, foi na fase de admissibilidade.
porque foi em dias diferentes ali, a fase de admissibilidade ocorreu antes, e no dia seguinte só que se iniciou a solução amistosa. O Estado se pronunciou antes, então, na fase de admissibilidade, ou seja, expressamente renunciou esse, digamos assim, prerrogativa dele. Então, também essas 3 exceções preliminares não foram apreciadas. As outras ali vou passar de maneira bem breve mesmo, porque, inclusive, não chegam a ser exceções preliminares consideradas pela corte. A impropriedade da prova testemunhal foi um ponto levantado pelo Estado, mas ela foi resolvida em outra oportunidade, não foi objeto da sentença, e a incompetência em razão da pessoa não foi recebida como uma exceção preliminar, mas ela teve um tópico específico ali, como uma consideração, me fugiu aqui a palavra agora, mas era voltado a questões de identificação das vítimas, que inclusive é um requisito para a admissibilidade do recurso da petição perante a comissão. Né? As vítimas têm que ser identificadas ou passíveis de identificação ao longo do procedimento. O Estado levantou questões ali em relação que os representantes, em relação às vítimas que não teriam sido muito bem identificadas, mas a Corte resolveu essas questões. Por fim, nesse ponto, ele estabeleceu ali que 100 familiares eram o número de pessoas identificadas, os 100 familiares das vítimas também eram vítimas, no caso, né? Das vítimas falecidas ou sobreviventes do caso diretamente afetadas. Passando ali agora, toda essa construção chega à conclusão ali das violações, o que eu não vou me aprofundar muito também em razão do tempo, mas que com certeza, o ponto principal, mas eu separei ali de uma maneira, talvez seja de fácil verificação, só para saber como foi a construção mesmo das violações da Corte. Ela utilizou o artigo 4.1 e 19, ou seja, considerou que o Estado violou o direito à vida, e nesse ponto também, junto com o direito das crianças, o direito das crianças apareceu muito na sentença, então, além de ter violado o direito à vida, também entra ali o direito das crianças em relação, especificamente, o direito à vida, combinado com o primeiro artigo, que é aquilo que eu comentei ali da obrigação de respeito e garantia. Então, é sempre com relação, fazendo a comparação da violação e a obrigação do Estado de providenciar o respeito e a garantia por esses direitos. Essa violação foi em prejuízo, ou seja, relacionada a 60 pessoas falecidas, então o direito à vida de 60 pessoas falecidas, e o direito da criança, porque dentre essas 20 eram crianças. Na outra violação, o artigo 5.1 e 19, que é o artigo 5.1 da Convenção do Direito à Integridade Pessoal, e junto com os direitos das crianças também, com relação à obrigação de respeito e garantia, em prejuízo de 6 sobreviventes, então, direito à integridade em relação aos 6 sobreviventes que foram vítimas da explosão, inclusive 3 das quais eram crianças, e por isso com o direito das crianças. A próxima violação, pode passar, por favor, doutor? O Estado também condenou, a Corte também condenou o Estado pelas violações de direitos das crianças em si, a igual proteção da lei, a proibição da discriminação e ao trabalho em relação às obrigações de respeito e garantia também. Então, do artigo 19 do direito das crianças, de modo geral, o artigo 24, a igual proteção da lei e proibição da discriminação, o que é um fator nessa sentença muito característico e marcante, porque, como o Pedro explicou nos fatos ali, era um contexto de miséria, era um contexto ali que as pessoas não tinham outras condições senão se submeter ao trabalho que era oferecido naquele município, ou seja, o trabalho da fábrica, que era em condições precárias, inclusive esse link com o direito, a violação do direito do trabalho, né? Não tinham condições mínimas para o trabalho, e então a igual proteção da lei diante de todos, e a proibição da discriminação, porque também foi um contexto de racismo ali, onde a maioria das pessoas eram pessoas negras, eram pessoas também muitas das pessoas eram mulheres, condições assim de vulnerabilidade em vários aspectos. Então, por isso da violação à igual proteção da lei e a proibição da discriminação,
em relação à obrigação de respeito e garantia, que o Estado deveria ter providenciado e não providenciou, bem como o artigo 26, o direito ao trabalho, que foi objeto de exceção preliminar, mas, justamente como foi dito anteriormente, a Corte descartou essa possibilidade, disse que é de competência. Ela pode, sim, julgar esse tipo de violação em prejuízo das 60 pessoas falecidas e dos 6 sobreviventes. Esses direitos foram violados. A próxima violação foi o direito às garantias judiciais e proteção judicial, justamente, em relação às obrigações de respeito e garantia, em prejuízo das 6 vítimas sobreviventes e também dos 100 familiares das vítimas. Porque a gente não pode esquecer que os familiares das vítimas também foram afetados nesse caso. Então, a questão da proteção judicial e as garantias judiciais entram no caso justamente de que foi moroso, não teve soluções eficientes, foram quase 17 anos até a comissão apreciar a petição inicial, e mesmo assim os processos internos já não tinham sido garantidos. Então, a próxima violação, ali no caso, por favor, direito à integridade pessoal dos familiares das supostas vítimas, que foi ali mais um tópico que a sentença colocou muito inteligentemente, né? O artigo 5.1, direito à integridade pessoal, em relação principalmente também a condições psíquicas ali de tudo que eles passaram, os familiares das vítimas, em relação à obrigação de respeito e garantia em prejuízo justamente dos 100 familiares que foram definidos ali das falecidas e sobreviventes, foram definidos na sentença. Essas foram as violações principais. Em virtude disso, a gente vê ali que a sentença também teve as reparações, né? Isso, doutor, por favor. Falando mais brevemente, até por conta do tempo, não sei como que está a questão do tempo, mas ali só mesmo as obrigações, as reparações que a sentença colocou em face de todas essas violações, visando não só condenar o Estado, mas também uma forma educativa de que possa ser adotado por outros estados, inclusive na questão que isso é um aspecto das sentenças, né, internacionais, sobretudo da Corte Interamericana, de uma medida educativa e também para ser internalizada não só no estado que violou esses direitos, mas também pelos outros estados, o que a gente chama aqui também de controle de convencionalidade, né, e implementando aos poucos, nos casos que forem aparecendo, essas medidas, interpretando o direito interno conforme a sentença. Então, condenou a obrigação de investigar, medidas de reabilitação, medidas de satisfação, garantias de não repetição e indenizações compensatórias. Acho que ali tem mais uma parte para ser dita. Não sei se o nosso colega está aí, mas daí passo para ele para evitar prolongar um pouco mais. Maravilha, obrigada, Henrique, pela tua participação, pela contribuição aí na pesquisa, né? E realmente importante a gente verificar que a questão não é só o direito do trabalho, né? O direito do trabalho é um pedacinho de todas as violações, e a sentença da Corte deixa isso bem claro. E o que é mais revoltante, diante da defesa do Brasil, que é uma coisa que se repete em relação aos outros casos em que o Brasil é levado à corte, sempre em situações preliminares e processuais, o Brasil tenta se sair por nessa defesa técnica, vamos dizer assim, e não leva a êxito nunca, mas é justamente no sentido de dizer que a corte não teria essa legitimidade para atuar, que seria uma questão só de direito do trabalho, não é só de direito do trabalho, né? Foram 60 vidas ali perdidas e um reflexo, um impacto na cidade que que tem refrações aí até hoje. Bom, eu já vou passar a palavra para o Benhur, que é formado em gestão pública, acadêmico de direito da FATEC, está enveredando aí pela vida acadêmica, né? Seja bem-vindo aí ao NEAD, Benhur, a palavra é sua. Obrigada pela tua contribuição aí na nossa pesquisa. Bom dia, obrigado, doutora, obrigado a todos os presentes. Essa é a minha primeira produção acadêmica, supervisionada pela doutora.
E eu vou falar aqui da parte de supervisão do cumprimento de sentença, trazendo os reflexos, né, da decisão no Brasil. No relatório de cumprimento de sentença, ele é enviado, na supervisão do cumprimento de sentença, são enviados 2 relatórios, um estatal, demonstrando as políticas públicas tomadas, as decisões, as atuações do governo para fazer cumprir a decisão, e o relatório de cumprimento de sentença dos representantes das vítimas, apresentando pontos contrapostos do que realmente foi feito ou não. E o relatório ele se inicia com a missão realizada entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, no estado da Bahia, na qual foram discutidos todos os pontos resolutivos pertinentes da decisão para reafinar diagnósticos da situação no nível local e fortalecer parcerias, além da aceleração dos processos e esforços institucionais nesse sentido. A missão também foi uma oportunidade de encontro com as organizações representantes das vítimas para audição e esclarecimento sobre os aspectos das ações e as políticas a serem implementadas. Sobre o ponto resolutivo 16, doutora, puder passar o slide, por favor, que o Estado deverá inspecionar a sistemática e periodicamente os locais de produção de fogo de artifício nos termos da sentença. Como resposta a esse ponto resolutivo, a Subsecretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho e Previdência vem realizando reuniões com as chefias de fiscalização com os coordenadores regionais da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, para planejar ações fiscais nos locais de produção de fogo de artifício, prevenir acidentes e garantir o cumprimento dessas normas de segurança e saúde do trabalho, para combater o trabalho infantil e a informalidade, entre outras irregularidades trabalhistas. Além disso, serão desenvolvidas ações de fiscalização e inclusão de jovens em aprendizagem profissional e acesso e frequência ao ensino regular. Importa ressaltar que no mês de outubro de 2021 foram iniciadas as primeiras inspeções fiscais previstas para o município de Santo Antônio de Jesus. Só um instante, eu vou tirar o microfone que o fone está atrapalhando um pouco. Consegue me ouvir bem? Tranquilo. Então, como eu estava falando, importa ressaltar que no mês de outubro de 2021 foram iniciadas as primeiras inspeções fiscais no município de Santo Antônio de Jesus. E conforme finalizadas as jornadas de fiscalização, os relatórios vão sendo encaminhados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quanto à fiscalização do cumprimento das normas relativas ao armazenamento dos insumos para a produção de fogos de artifício, entre 2020 e 2021 foram realizadas vistorias e autuações, apreensões e multas durante esse período, o que consta no relatório. Quanto ao ponto resolutivo número 17, doutora, pode passar o slide, por favor. Obrigado. O Estado deverá apresentar um relatório sobre o andamento da tramitação legislativa do projeto de lei do Senado Federal 7433 de 2017, nos termos da sentença. Esse projeto ele dispõe sobre a fabricação, comércio e uso de fogos de artifício. E ele foi alpensado a outro projeto de lei, o 3381 de 2015, que dispõe sobre a comercialização de sinalizador náutico em todo o território nacional. Quando tramitado, ele foi recebido na Câmara dos Deputados em 21 de outubro de 2015 e encaminhado inicialmente à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e à Comissão de Comunicação e Justiça e Cidadania. Ele foi recebido pela Comissão de Segurança Pública em 11 de novembro de 2015 e aguarda parecer do relator desde 27 de outubro de 2021, tramitando em regime de prioridade, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados.
Lembrando que os projetos em prioridade têm um prazo de 10 sessões para deliberação em cada comissão, e já ocorreu até o momento 9 sessões deliberativas. Em cumprimento ao desenvolvimento socioeconômico, referente já do ponto resolutivo número 18, o Estado deverá elaborar e executar o programa de desenvolvimento em consulta com as vítimas e familiares, com o objetivo de promover a inserção de trabalhadoras e trabalhadores dedicado à fabricação de fogos de artifício em outros mercados de trabalho e possibilitar a criação de alternativas econômicas, de acordo com a sentença. Para diagnosticar a situação econômica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico emitiu um relatório no município de Santo Antônio de Jesus, apresentando as potencialidades para facilitar a elaboração de políticas públicas que proporcionem novas oportunidades para a população local, como criação de cursos de capacitação profissional e inserção de trabalhadores em mercado de trabalho em funções diferentes do meio industrial. Quanto ao enfrentamento da evasão escolar e a erradicação do trabalho infantil, no relatório é trazido a participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na construção do 3º Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. A finalidade desse plano é coordenar as intervenções realizadas por diversos atores sociais, com o objetivo de criar condições para as crianças e adolescentes sejam retiradas do trabalho infantil e ter seus direitos de condição de pessoa em desenvolvimento garantidos, por meio de políticas e ações que preconizem essa intersetorialidade, essa realocação de função laboral, no caso, né, de crianças de educacional. E para suprir o ponto resolutivo 19, qual o Estado deve apresentar o relatório sobre a aplicação de diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos nos termos da sentença. Como resposta do Estado, o Decreto 9.571 estabeleceu as diretrizes sobre as empresas e direitos humanos como uma forma de dar maior materialidade aos esforços no país na implementação dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos nas Nações Unidas. Se busca vincular no texto do decreto, de modo que se torne uma referência normativa sobre o assunto no Brasil. E conforme o nome mesmo indica, ele trata diretrizes organizadas em 3 pilares e princípios orientadores: o papel do Estado de proteger os direitos humanos, o papel das empresas de respeitar os direitos humanos e o papel dos Estados e das empresas na reparação dos direitos que forem violados. E, por fim, quanto às medidas de reparação, elas vão ser encaminhadas num relatório futuro. Nesse último enviado não constava as medidas tomadas. E é interessante mostrar aqui no relatório dos representantes das vítimas que, apesar, né, de todos os programas apresentados da fiscalização de produção de fogos de artifício, não é o que a gente vê na realidade, porque em 2022 e em 2021 aconteceram episódios de acidentes drásticos na fabricação irregular de fogos de artifício. Numa tenda clandestina, esse mais recente, 2022, de fogo de artifício, que explodiu numa cidade vizinha, a menos de 20 quilômetros de Santo Antônio de Jesus, e outro, em 2021, que uma mulher faleceu depois de inúmeras queimaduras durante a produção de fogos no quintal da própria residência. Então, é importante frisar que essa fiscalização não está alcançando, de fato, a produção de fogos daquela região, a maneira como tem sido conduzida, que muitas vezes funciona de forma ilegal. Às vezes essa produção já vai para um fabricante maior, mas é produzido dentro da própria casa do funcionário irregular. E assim, eu
Durante o relatório inteiro, ele traz uma prolixidade muito grande de políticas públicas que não se demonstrou claramente uma eficácia fática. Então, eu trouxe aqui de uma forma bem superficial até quais são essas políticas, justamente porque muitas são de programas a serem construídos, de ações a serem realizadas e que não trazem um resultado agora no momento atual, que era o esperado para o cumprimento dessa decisão. Como é o que foi trazido agora, justamente esse ponto contraposto pelo relatório dos representantes das vítimas. E assim eu já passo a palavra para a doutora. Maravilha, obrigada, Benhur, pela tua participação, pelas tuas considerações. É muito importante a gente fazer essa análise, porque realmente a sentença ela é relativamente recente, aí do ano de 2020, mas a gente já teve aí um lapso temporal de cerca de 2 anos, em que, ok, a gente já tem um planejamento dentro desse relatório, mas ainda não tem especificamente nenhum envio dessas informações, né? Isso só vai ser enviado no próximo relatório, e uma ausência aí de uma materialidade, vamos dizer assim, nessas medidas, né? E o que nos mostra também essa fragilidade aí do nosso sistema interno, né? Parece que a coisa só funciona quando tem a repercussão externa mesmo. Então, só tenho aí a agradecer a tua participação e fazer um fechamento geral aqui, né, do nosso assunto, que já estamos nos encaminhando aí próximo à hora do almoço, né? Estão todos ansiosos pelo jogo da tarde, eu sei que hoje é um dia importante, então, mais uma vez agradecer a presença de cada um dos participantes, nós temos aí um excelente quórum para um sábado de final, né? E uma alegria poder dividir aqui esse tempo no NEAD com esses pesquisadores, né, acadêmicos, e que realmente fizeram a coisa acontecer. O meu muito obrigada, né, a todos vocês, Benhur, Henrique, Pedro, Ravi, e dizer que é uma alegria hoje poder organizar essa apresentação de vocês, que na verdade foi só o que eu fiz, foi organizar, né, porque a apresentação é de vocês, e dizer que eu já estive também nessa posição de vocês, né, eu comecei a minha carreira acadêmica assim no NEAD. Então, já vou deixar um abraço especial para a professora Juliana, que foi a primeira professora com quem eu apresentei aqui no NEAD, sobre os refugiados ambientais ainda, inclusive, né? E dizer que essa é uma construção, né, meninos? Uma caminhada aí do universo da pesquisa. Espero que o bichinho da pesquisa tenha mordido vocês. E devolvo a palavra para o nosso mestre, professor Luiz Alexandre Carta-Vinter, sem palavras, para agradecer por toda a receptividade no NEAD e por tudo que o NEAD faz por nós, acadêmicos, pesquisadores, internacionalistas, né, trabalhistas que se escondem atrás da OIT, e deixamos aqui a nossa homenagem e o nosso muito obrigada. Obrigado, Amanda. Sempre um prazer ouvir vocês e parabenizar a todos. A função do NEAD é exatamente essa. A função do NEAD é criar novos pesquisadores, é provocá-los. E, claro, e como a professora bem está fazendo, né? Disso aqui redundar em um artigo, não é fácil publicar, mas é cada vez mais a condição para ingresso em mestrados, é a publicação. Então, ela tem uma dupla função. Ela tem a função necessária como quesito para a ingresso em mestrado, e a função primordial, que é a descoberta, é a pesquisa, o resultado, o desenvolvimento, e isso não tem preço. Essa é a função primordial do NEAD. O NEAD hoje vinculado com o mestrado, doutorado, ok, pós-doutorado, mas a sua gênese é exatamente voltada à graduação. Fazer com que alunos de graduação descubram o prazer da pesquisa e saber e ter a consciência que isso que transforma o mundo. Esta pesquisa que vai transformar o mundo. Vocês viram que é um tema complexo que envolve, esse de hoje apresentado, envolve praticamente todas as áreas do direito,
e questões de grande premência, né, de grande premência. Então, a análise foi muito bem, na medida que vocês estavam avançando, rapazes, eu estava identificando as várias áreas do direito, os vários assuntos de interesse, e como um fato, uma tragédia, ela pode provocar exatamente essa faculdade, a faculdade de uma análise crítica, e uma solução de forma claro, você nunca vai acabar com o sofrimento, mas pelo menos minorar esse sofrimento. Então, acaba sendo um processo muito interessante. Parabéns a vocês. Eu quero ver depois o artigo, né? O resultado é emocionante. Bom, conclamo a todos. Nós vamos ter a nossa próxima apresentação, não será semana que vem, em razão do feriado, mas teremos a última apresentação desse semestre, que será do professor Jailson, fora essa semana, na próxima, e que também um tema não tão simples, mas igualmente, digamos, provocativo, que vai ser a questão relativa à inteligência artificial no diagnóstico de doenças, a responsabilidade civil do médico em caso de erro de diagnóstico. Interessantíssimo isto. Eu mesmo tive uma experiência, foi na odontologia, e isso redundou, atendendo minha cliente, de uma ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de uma ação penal e um processo administrativo. Mas é interessantíssimo ver isto, esse tema, é um tema recorrente nesse momento que vivemos, e que também será igualmente provocativo. Então, vai ser no dia 12, eu conclamo a todos a participarem, que também vai ser algo para podermos refletir. E também convido a vocês, é a última apresentação desse ano, mas o ano que vem teremos mais. Alguns novos que ingressaram. Como é que funciona assim? Na graduação, o pessoal da graduação, os que ingressaram, eles vão ter que escolher um dos temas apresentados pelos professores para a pesquisa. Essa é a ideia. Qual que é a ideia? A partir disso, desenvolver-se em um artigo e publicar. É uma ferramenta rica, a UNEAD sempre foi uma ferramenta rica para a produção acadêmica. E aqui, como diz, há um respeito pela pluralidade de ideias. Nós teremos aí uma eleição complexa nesse domingo. Vocês podem ver que, diferente de outros núcleos, nós não nos posicionamos para um ou para outro, em razão do respeito à opinião de cada um. É claro que pessoalmente, cada um de nós tem a questão de escolha. Eu costumo externar isso nas redes sociais, mas procuro me abster exatamente aqui no NEAD, em respeito a sempre a pluralidade, que para mim é sagrada. Então, como bem lembrado pela professora, hoje nós temos um evento igualmente importante, e que é movido, nesse caso é movido à paixão, e também sendo bem neutro, mas finalizando com as saudações atleticanas, eu encerro esta apresentação de hoje e convido-os para o dia 11, para a apresentação do professor Jailson. Então, agradeço a todos, a vocês um forte abraço, sintam-se abraçados, é sempre um prazer vimos aqui 3 escolas diferentes,
4 com a da professora, a origem da professora Amanda. Jânias, que bom te ver, sempre é bom te ver, seja sempre bem-vinda. E nos reunimos, então, iremos nos reunir no dia 11. Pessoal, uma excelente semana para vocês, um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, boa semana. Ana. Até.